Salve rapaziada, aqui é o Studio Mike, esse aqui é o meu remake da Around the World do Daft Punk. Cara, então essa semana infelizmente a gente começou com a notícia que a dupla dos robôs se separou e a gente não vai mais ouvir músicas do Daft Punk por aí, pelo menos por um tempo. O que é uma pena, porque eu tava esperando muito que eles lançassem mais um novo álbum. Fico muito feliz com quanto eles contribuíram para a música eletrônica e eu pessoalmente sou muito fã deles. E aí no último vídeo o Hernani comentou para mim fazer um remake do Daft Punk e eu pensei, cara, é uma ótima ideia, que é meio que uma homenagem para eles. É uma música de 1997, Around the World, foi uma das músicas que eu mais ouvi e mais curto deles. É incrível pensar como o que eles fizeram aqui mais de 20 anos atrás, aí vai fazer 24 anos que essa música foi lançada, que ela segue ainda os mesmos padrões de hoje em dia, ainda mais que nos Rap House vocês podem ver que ela tem um vocal, uma linha de baixo com kick ali, clap, hat, algumas synths por cima. Então o que eles fizeram naquela época realmente foi incrível, algo muito valioso que não pode ser esquecido. Então se você não é inscrito ainda no canal, cara, se inscreve aí, tem vídeo praticamente toda semana, me segue lá no Instagram, que eu sempre ando postando coisas por lá, tô tentando postar um pouco mais, tem dicas também de produção lá no Instagram. Se você quiser trocar uma ideia sobre produção, conversar comigo, dar sugestão de vídeo, pedir feedback nas músicas, cara, é só acessar meu Discord, o link tá aqui na descrição também. Sempre tem uma galera muito da hora lá que dá feedback. Eu agradeço a todos vocês que estão ativos lá no Discord. Vocês são demais. Então antes de eu começar a explicar pra vocês aqui o remake em si, a gente parte pro vídeo. Eu acho que eu não tô vestido à altura, porque Daft Punk realmente são músicas pra gente ouvir de terno. Então, me deem um segundo. Agora sim, eu acho que eu tô com a vestimenta correta para a situação, então bora pro remake. Então, como sempre, a gente vai começar com esse baixo aqui. Eu começo com essa linha de baixo aqui mais simples e depois ele tem essa variaçãozinha aqui para dar um pouco de variação na música. Se eu não me engano, os dois integrantes do Daft Punk queriam ter uma banda antes, não deu muito certo, eles saíram, e um deles era baterista e outro deles era baixista, por isso que eles têm essas baterias e essas linhas de baixo muito legais. Então eu acabei fazendo esse som aqui no Serum. O som principal dele é esse Basic Moog aqui, na parte analógica, que simula o Moog, aquele sintetizador analógico mais antigo. Eu sei que eles fizeram tudo isso com sons bem analógicos, mas eu estou reproduzindo aqui o que eu consigo no Serum. E além dessa wavetable aqui, eu tenho uma Sol Wave que está com uma oitava abaixo ainda desse Moog. O Moog está com 2 oitavas para baixo. Essa Sol Wave aqui está com 3 oitavas para baixo, só para dar um pouquinho de grave. Você pode ver que ele está com 19% naquela parte que a linha de baixo sobe para ficar com um pouquinho mais de peso. Nem dá para sentir muito, mas é mais coisas de mix mesmo, para preencher o espaço naquela segunda linha de baixo. Então a gente tem esse envelope 1 aqui bem curtinho, que está comandando o volume, e o nosso envelope 2 está trabalhando aqui nesse filtro. Bem simples. Uma técnica que eu estou usando é que eu peguei esse LFO1 aqui, tirei do modo BPM e coloquei aqui mais ou menos um Hz e pouco. E aqui nesses presets eu vim no MISC, eu selecionei esse A Beat Crazy aqui e acabei modulando o Fine Tune do meu Moog. Então eu vou exagerar aqui para vocês ouvirem o que ele faz. Então isso faz com que eu dê uma emulada
naqueles sintetizadores analógicos e o som fica um pouquinho mais quente. Então, além disso, estou com o monolegato aqui ativado e o portamento em 8 milissegundos. Esse monolegato está ativado porque ele tem, às vezes, aquelas notas que fazem esse glide, uma para outras. E um pouquinho de Hyperdimension aqui, somente com 3 vozes, para dar um pouquinho de estéreo no som, já que na música original tinha também. É coisa mínima que se dá para ouvir. Processamento externo, eu vou desligar eles aqui e vou tocar para vocês. Então, logo de cara, a gente tem esse Decapitator dando uma distorcida bem pesada. Eu estou usando aqui, cada um dessas letras aqui embaixo do Decapitator emula um módulo analógico. Então, os dois melhores aqui de usar sempre são esse A e esse E. O A, ele é um pouquinho mais dark, ou seja, ele fecha um pouco mais os agudos, e o E, ele dá um pouquinho mais de agudos. Então, eu fui com o E aqui, deixei o tone no meio e dei essa distorcida. Vocês podem ver que já trouxe o som um pouco mais pra frente. Óbvio que eu ganhei em volume, mas eu acabei ganhando em harmônicos agudos também. Depois disso, eu cortei aqui a partir dos 1000 Hz e tirei um pouquinho do sub. Usei esse Vintage Exciter aqui, que é para simular mais um pouco de distorção analógica. Eu quis usar esse tipo de plugin para manter essa característica analógica. Óbvio, você pode usar outros plugins, mas eu quis seguir então um pouco com a vibe analógica. E depois disso, só um Blue Compressor com 10 milissegundos de ataque aqui, para deixar um pouco desse clique do baixo passar, mas depois ele dá uma segurada. Então, no sidechain aqui, eu estou usando o compressor do Ableton normal. É incrível como em 1997 eles faziam sidechain no kick. Isso é uma parada sensacional. Mas então, esse baixo com o kick acaba soando assim. Meu amigo, o Slap House já tinha nascido em 1997. Então, partindo aqui para a parte das synths, a gente tem essas duas synthzinhas aqui. Então, a música começa com essa leadzinha aqui. Então, eu fiz ela no Serum aqui, usando duas Square Waves. Uma tá na oitava normal e outra tá uma oitava para cima, só para dar um pouco de harmônicos agudos. Vocês podem ver que não vai fazer tanta diferença se eu tirar ela. Ela só dá um pouquinho daquele agudinho. O envelope 1 ele é bem curtinho, porque ele é um som bem pluck. E o envelope 2 também, mas ele está controlando o filtro aqui na aba de efeitos. Antes do filtro eu estou passando por um pouquinho de chorus aqui dentro do Serum mesmo, só para dar um pouquinho de gás no estéreo. O som não é muito estéreo, mas ele tem só um pouquinho de informação. Nada de muito complicado. Então, aqui nesse LFO 1 eu estou fazendo aquele mesmo esquema e estou modulando aqui o fine tuning desses dois osciladores para deixar eles com esse tom mais analógicozinho. De processamento externo, então, eu estou tendo uma equalização que está cortando aqui os graves, um pouco dos médios e dando bastante agudo. Tenho de novo esse Vintage Exciter aqui para dar um pouco mais de drive na lead. E eu tenho esse Ecoboy aqui, que é o que faz esse delay, que ele coloca então essa lead numa ambiência, num lugar. E logo depois, então, a gente tem essa leadzinha aqui que parece um A. E depois, então, entra essa outra leadzinha aqui que parece um A. Ela é bem interessante, ela é só uma wavezinha. Ela tem um envelope bem curtinho e um envelope 2 aqui também bem curtinho, modulando o filtro aqui então. Esse envelope tem um ataque um pouco atrasado para dar essa subidinha, assim, essa subidinha que dá. Eu tenho então de novo o meu LFO1 modulando o pitch aqui, o fine tune, para fazer esse tom analógico.
Mas uma novidade, então, é que o meu LFO 2, ele tem esse formato de sine wave aqui. Eu estou deixando ele 2.1 Hz, ele fica tocando constantemente conforme o tempo passa. Eu acabei modulando o meu cutoff do filtro com ele. Eu arrastei ele aqui pro cutoff. E o que ele está fazendo? Ele está dando esse ar de imprevisibilidade na hora do cutoff, ou seja, vai ter vezes que ele vai abrir mais, vai ter vezes que ele vai abrir menos. Eu vou exagerar aqui para mostrar para vocês. Então isso é uma sacada muito legal que eles utilizaram para manter o som mais interessante e deixar ele, como eu disse antes, mais imprevisível. Então no grupo das leads aqui, eu tenho a sidechain normal com compressor no kick, e eu também usei esse equalizador aqui, só para dar um pouco de ganho acima dos 2500 Hz aqui. Eu usei esse equalizador, se eu não me engano, é um equalizador gratuito, é só você pesquisar aí que você consegue baixar ele. Ele é muito bom para simular equalizadores analógicos, para mix e master, e eu pensei, por que não usar então? Então o kick, o baixo e essa síntese fica assim. Então partindo agora para a parte de drums, a gente tem então esse kick que eu samplei do original. Logo no começo então a gente tem esse clap aqui também. Eles usam um clap bem interessante, parece que é uma camada de 1909, que é uma drum machine bem antiga que eles usaram, que acabou revolucionando o mundo da música eletrônica. E um outro clap que parece uma sample até de clap real, que eles podem ter gravado. Mas eu usei esse outro aqui que tem essa característica. Então esses dois estão passando por um reverbzinho, eu acabei utilizando esse Echo Boy para fazer esse efeito. Uma ambientação bem legal que eles têm. Na parte dos hats, então, a gente tem esse hat de 1909 aqui, fechado, que é aquela drum machine que eu falei para vocês, e a gente tem esse hat abertão aqui. Então ele vai alternando, tem as partes que o hat mais aberto toca e tem partes que o hat fechado toca sozinho. Entre esse tamborimzinho aqui, que agrega mais ainda ao loop principal, é da Saline Drum Machine aqui, que eu vi que eles também tinham naquela época. Ele é só um tamborim, vocês podem ver que eu tirei ele um pouquinho do tempo para dar um swing e mudei o volume de alguns. E dei uma distorcida com o Decapitator. E é isso, eu também estou passando os drums por uma equalização aqui, que eu estou dando bastante agudos para eles. Então todos esses drums ficam assim. É incrível como, se a gente parar para pensar, acho que hoje em dia a gente não faz drums tão diferente desses não. O que evoluiu foi só a qualidade das samples e o jeito que a gente usa elas, mas muita coisa aqui continua sendo a mesma. Então, além disso, a gente tem um vocal. Mais característico impossível ele ficar repetindo assim a música inteira, então um dos pontos positivos deles é que é fácil de decorar a letra. E eu tentei fazer uma tentativa aqui de vocal com um vocoder, eu peguei a melodia aqui, joguei ela numa Sol Wave, né, por que não? E tentei jogar no vocoder, mas não deu muito certo, então eu só vou tocar uma vez aqui e vocês vão fingir que vocês nunca escutaram. World, around the 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 world. Então eu não consegui chegar muito perto não do vocal original com a minha própria voz, eu juro pra vocês que eu tentei. Mas existe outra alternativa aqui também, eles podem ter usado uma Talkbox, que é aquele aparelho que a gente coloca, no teclado a gente coloca um tubo na nossa boca, e daí a gente grava a gente falando só as palavras, mas o som que vem do sintetizador.
Mas então, esse foi o remake, né, do Daft Punk, Around the World. Eu espero que vocês tenham curtido e talvez vocês tenham aprendido alguma coisa com os mestres. Eu espero que tenha sido um tributo legal. De novo, Hernani, agradeço pela ideia. Se vocês curtiram o vídeo, já deixem um gostei, então. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, aí vocês recebem notificação. E também não esqueçam de entrar lá na minha comunidade do Discord pra gente trocar uma ideia e pra vocês pedirem feedback também. Então, é isso, galera. Abraço e valeu. Vou tocar mais uma vez aqui Around the World pra vocês.